Muito bem, boa noite a todos. Nós estamos aqui em mais um Fórum de Perícias. Hoje uma noite muito especial, temos uma convidada, né? Vilma, muitíssimo obrigada pela presença. Eu que agradeço. A gente que agradece, estamos muito felizes. O tema de hoje, que vai ser abordado pela Vilma, é reflexos das ações trabalhistas nas aposentadorias dos fundos de pensão. Eu vou ler esse currículo enorme aqui da Vilma, né, que está aqui com a gente hoje. A Vilma é economista, ela é formada pela Universidade Federal de Goiás, com especialização em perícia judicial e práticas atuariais. A Vilma ela é empresária, sócia fundadora da empresa V2 Consultoria Previdenciária, é perita e assistente técnica, especialista em previdência social e previdência complementar. A Vilma é também instrutora em cursos de pós-graduação e de curta duração, nas disciplinas Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, Perícia em Planos de Previdência Complementar e Docência do Ensino Superior. Vilma, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou passar a palavra aqui primeiro para o presidente Pedro Afonso. Por favor, Pedro. Olá a todos e todas, especialmente a Vilma, que está nos brindando com a sua presença, sendo ela do Distrito Federal. Já a conheço há vários anos, né, desde Belo Horizonte, Congresso Brasileiro de Economia, lá de 2017, que eu fui dar um curso, um mini curso, e estava ela lá assistindo. E desde lá trabalhamos juntos em vários projetos, especialmente no COFECOM, onde ela é membro da comissão de perícias, como eu e como José Marcos também, né? E acho que nós aqui vamos aproveitar bastante coisa da experiência e do conhecimento da Vilma. Prestem bastante atenção, que com certeza nós vamos aprender. Muito obrigado, Vilma, aos demais que estão presentes e aqueles que vão nos ver na TV Economista. Muito bem, eu quero agradecer também a presença, participação e coordenação aqui sempre do Fórum de Perícias do nosso querido conselheiro José Marcos de Campos. Obrigada, José. Por favor, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso fórum, que esse mês nós estamos aqui sendo agraciados pela presença da Vilma Guimarães, cuja apresentação aí já foi feita, né? E que muito enaltece e nos agrada, né, termos você aqui conosco, viu, Vilma? Muito obrigado mesmo pelo prestígio. Quero agradecer a todos aí pela presença, né? E colocar sempre à disposição de vocês aí os nossos canais de comunicação do Conselho, sempre à disposição para temas de interesse geral, assim também o plantão de perícias lá do sindicato, enfim, onde a gente recepciona de forma indistinta todos os colegas, né, contadores, administradores, economistas, enfim, nós buscamos agregar todas as profissões e recepcionar a todos de forma igualitária. Então, sejam todos muito bem-vindos, nós estamos sempre à disposição de todos. Muito obrigado e retorno a palavra para a Denise. Vilma, bem-vinda. É com você, por favor, se quiser, fale um pouquinho, se quiser logo compartilhar sua tela, fica à vontade. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu agradeço muito aos colegas, né, de conselho, Pedro e José Marcos. É uma honra, assim, é um prazer muito grande, fiquei muito surpresa e feliz por falar para colegas de São Paulo e participar desse fórum, porque a gente vê que vocês têm um trabalho muito amplo, realmente de vanguarda na área da perícia, e é muito bom a gente poder compartilhar, poder passar e aprender com vocês. A gente está sempre acompanhando o trabalho de vocês. E aí, José Marcos me pediu para falar de um tema que fosse algo prático, que acontece muito. Assim, falar de perícia previdenciária tem vários temas, mas como recentemente tenho trabalhado com processos que envolvam essa questão de reflexos de verbas trabalhistas nos processos, né, nos cálculos dos planos de previdência complementar, eu falei, vou trabalhar esse tema. Até o José Marcos falou, você consegue em 30 minutos, 40? Eu falei, acredito que consiga, sim. É uma visão rápida, claro, né, do tema, mas mostrando por que a gente tem esse trabalho, o que ele requer de nós em termos de conhecimento. Então, eu fiz uma apresentação bem simples aqui, deixa eu só colocar em modo apresentação para ficar mais fácil. Então, assim, eu trouxe aqui 5 entre várias outras
demandas que envolvem planos de previdência complementar, mas eu escolhi aqui 5 só para mostrar. Desses 5, a gente vai falar de um deles, que ações reflexas de verbas salariais recebidas na Justiça do Trabalho. Não param, né, de existir ações na Justiça do Trabalho. Até se pensou que com a reforma trabalhista essas ações fossem diminuir, mas essa redução não foi tão grande assim, ou pelo menos o reflexo dessa reforma ela ainda não chegou. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho a gente tem uma certa lentidão, vamos dizer assim, nas decisões judiciais ou principalmente nas liquidações de sentença, que às vezes até que a decisão judicial sobre o direito daquele autor ou daquela autora, ele acontece rapidamente, mas quando se vai para a liquidação dessa sentença, a gente trabalha aí com vários anos, às vezes, no processo, até que isso realmente chegue a um final. Então, a gente tem ações que envolvam planos de previdência, então a gente tem ações reflexas, que vai ser o nosso tema de hoje, mas a gente tem ações de expurgos inflacionários sobre resgates de reserva de poupança ou valores migrados de um plano para o outro. Nós temos revisão de valor migrado de um plano de benefício definido para contribuição definida, que são 2 modalidades de planos diferentes. Alterações na espécie de benefício, porque os planos de previdência, a gente tem 3 modalidades de planos de benefícios, que a gente chama planos de benefícios de contribuição definida, de benefício definido e planos variáveis. No mercado, hoje, os planos de previdência complementar, eles oferecem só os planos variáveis ou os planos de contribuição definida. Benefício definido, que vamos dizer assim, é um plano mais conservador, mais benéfico ao participante e com mais risco para o patrocinador, esse plano hoje ele não é mais oferecido, mas as ações que a gente tem na Justiça, grande parte delas, elas vêm desse plano de previdência complementar de benefício definido, quando você contribui com determinado valor e você já tem uma estimativa de quanto você vai receber lá na frente, quando você se aposentar. E esses são os planos que mais sofrem, então, a interferência dessas verbas. Reajuste anual de benefício, o plano estabelece um índice e ela acha que aquele índice não está bom e ela entra na Justiça, requerendo, então, a revisão desse benefício em razão disso. Mas, trazendo para o nosso ponto principal aqui de hoje, da nossa conversa, quer dizer, dá para a gente falar sobre todos esses temas, eu pus 5 aqui, mas deve existir aí, que eu me lembre aqui rapidamente, umas 10 ou 12 tipos de ações que envolvam os planos de previdência. Mas, pegando inicialmente, então, essas verbas reflexas, o que a gente tem na Justiça do Trabalho que pode trazer, então, reflexos ou pode interferir, vamos dizer assim, e alterar o valor do benefício da pessoa que está num plano de previdência complementar. Eu trouxe aqui algumas ações trabalhistas mais recorrentes que a gente tem e que geram reflexos. Então, assim, eu deixei grifado aí aquelas que vão refletir no cálculo desses benefícios. Então, em primeiro lugar, a gente tem o quê? Reconhecimento de vínculo trabalhista. Nós estamos num momento de mercado de trabalho em que a gente tem o que a gente chama de uma pejotização do trabalho, né? A pessoa, às vezes, ela tem que sair do regime de CLT, abrir uma microempresa e continuar trabalhando para aquela mesma empresa. Então, a gente vê muito isso acontecer. E o que acontece? A Justiça entende que houve um dano para aquela pessoa quando ela foi forçada, quase que forçada, vamos dizer assim, né? Foi convidada, às vezes, a criar esse vínculo com o PJ, porque aí você tem uma série de reduções de encargos para a empresa. A pessoa entra na Justiça e o juiz entende, então, que esse vínculo trabalhista tem que ser mantido. Se ele tem que ser mantido, tem que se recolher todos os encargos, e esses encargos vão refletir no plano de previdência também. Equiparação salarial, né? Aquele caso que a pessoa exerce um cargo e, às vezes, nas férias ou quando o gerente sai ou o superior dela de nível hierárquico superior sai, ela assume aquela função e aí mas fica ganhando o mesmo salário. Quando ela sai da empresa, ela entra na Justiça e diz, opa, nesse período aqui eu trabalhei com esse cargo, mas não recebi por ele. Então, ela entra na Justiça, esse tipo de ganho também reflete. Pagamentos de horas extras, né? A gente vai ter muito isso, principalmente
a gente vai falar daqui a pouco de alguns planos de previdência, dos principais, aqueles que envolvem bancos, principalmente, a gente tem muitos ganhos de horas extras. Por quê? Principalmente na função caixa, que a gente tem aquela 7ª e 8ª hora, que a justiça entende que a pessoa tem direito. Ela é contratada para trabalhar 6 horas, mas ela acaba trabalhando 7 ou 8. Então, a gente tem muito isso, ações judiciais relacionadas a esse tipo de coisa. Recolhimento de fundo de garantia, esse não vai trazer reflexo para o plano. Intervalo intra-jornada, é aquela pessoa que não tem um intervalo de almoço, né? Então ela não, ou não tem aquele descanso correto, então ela entra na justiça, consegue ganhar isso também, isso vai refletir. Assédio moral não entraria no cálculo, não afeta. Verbas atrasadas, a empresa deixa de pagar algumas verbas, e depois a pessoa entra na justiça e requer, então, o pagamento desses valores, e esses valores têm que ser recolhidos. Acidente de trabalho, reconhecimento de ações de acidente de trabalho, pode interferir no plano de previdência, mas é de uma forma menos direta, vamos assim dizer. Então, eu estou contextualizando aqui para a gente poder chegar, né, lá. Então, assim, a gente tem ações trabalhistas, que a pessoa entra na justiça. Agora, se ela não tem um plano de previdência complementar, isso vai tranquilo, ela requereu, ganhou, recebeu aquelas verbas, tudo mais. Mas se ela tem um plano de previdência complementar, esses valores que ela recebeu na justiça podem interferir tanto no benefício dela do INSS, quanto pode interferir no benefício dela do plano de previdência complementar. E aí, quais são, assim, eu listei aqui quais são os principais planos que a gente tem hoje, e que, de grandes fundos de previdência, que a gente tem esses reflexos de verbas trabalhistas. Nós temos a Previ, que é a Previdência do Banco do Brasil, então a gente tem muitas ações ali relacionadas à equiparação salarial e a horas extras, né, porque você tem muito essa questão de que eles chamam de um desvio de função, a pessoa trabalhou numa função e quando ela era remunerada por outra, então a gente tem muito isso, né? A Previ, a gente tem muitas ações de horas extras também, e de algumas gratificações, às vezes, que não foram incorporadas ao salário e ela ganha essa incorporação. A FUNCEF, que é o Fundo de Previdência da Caixa Econômica Federal, a gente também tem várias demandas trabalhistas aí que trazem reflexo no cálculo do plano de previdência complementar. Temos a Petros, que tem algumas interferências ainda, menos, mas tem. Nós temos a Sistel. A Sistel é o fundo de previdência do antigo sistema Telebrás, mas todos os planos egressos da Sistel, porque o que aconteceu com a Sistel? Em 1999, nós tivemos aí a privatização do sistema de telecomunicações, né, de 98 até 2001, mais ou menos. E a Sistel, ela era o fundo de previdência do sistema Telebrás. Com essa segregação e essa privatização, o que aconteceu? Esse patrimônio foi para vários planos. A gente tem o Telemar Prévio, nós temos o Plano Visão, que é da Telefônica, nós temos planos do Nordeste, de Goiás, vários planos. Então, se transformaram em vários planos, mas todos eles são egressos do sistema Telebrás. Então, eles têm uma base no regulamento da Sistel, que foi criado lá em 1977, sofreu algumas alterações, mas ele traz reflexos nesses benefícios até hoje. Por quê? Porque, apesar de terem migrado para outros planos, uma parte desses valores vem desse plano antigo, que a gente chama de plano de benefício definido. Postales, que é o Fundo de Previdência do Correio, então a gente tem também muitas questões ainda trabalhistas ligadas a esses planos de previdência, no caso dos Correios também. E a gente tem várias outras, a gente tem das companhias elétricas, nós temos a Energisa, né, o Energos, que é da Energisa do Nordeste, aqui em Brasília nós temos ligados à companhia de energia elétrica, a companhia de água. Então, todos esses fundos de pensão mais antigos, anteriores à Lei Complementar 108 e 109 de 2001, planos que vieram lá ainda na vigência da Lei 6435 de 1977, esses planos, todos eles têm essa característica que a gente chama de plano de benefício definido. E esses planos, então, eles têm essa interferência, já podem sofrer, não é uma via de regra, mas
em grande parte eles sofrem a interferência, então, das verbas trabalhistas no cálculo do benefício. E por que sofre, então, né? Porque a gente está falando assim, contando essa história. Porque nos planos de benefício definido, o que a gente chama de suplementação ou complementação, ela é calculada com base no que a gente chama de uma média salarial. Então, tem uma média de salário que é utilizada para calcular esse benefício. Então, como eu trabalho com uma média de salário, se eu mexo nos salários que compõem essa média, por algum ganho na Justiça do Trabalho, essa média vai sofrer uma alteração. Então, eu trouxe aqui só para mostrar, nesse exemplo aí, uma suplementação, ela pode ser igual à média salarial, menos o benefício do INSS. Por que isso, Vilma? Porque numa suplementação ou numa complementação, o próprio nome já nos ajuda a entender, ele vai complementar alguma coisa, que, fazendo um adendo aqui, é a função dos planos de previdência complementar. É o quê? A previdência social ela não consegue alcançar, muitas vezes, as pessoas que têm uma renda maior, ou até mesmo as que têm uma renda menor, ela não consegue manter esse padrão de ganho na vida pós-laborativa. Então, as pessoas que vêm desses grupos aí, grandes grupos que têm a previdência complementar, eles são beneficiados com isso. Além de receber um benefício pago pela Previdência Social, calculado sob as regras da Previdência Social, ele vai ter direito a essa complementação ou essa suplementação do plano de previdência complementar, mas que ele vai considerar, na hora de calcular, no que a gente fala de fazer o custeio desse plano, ele vai considerar essa base do INSS que ele vai receber. Por isso que os planos trabalham sempre com a média menos o benefício da Previdência Oficial, ou o que a gente chama de um benefício hipotético da Previdência. Por quê? Porque com a mudança do mercado de trabalho e com a mudança das normas que a gente tem da Previdência, hoje as pessoas podem se aposentar pela Previdência e continuar trabalhando. Nós tivemos um período aí em que isso não podia. Né? 93, por exemplo, e algumas antes disso também, a pessoa que se aposentava pela Previdência Social, ela tinha que obrigatoriamente se desligar do trabalho. Hoje a gente não tem isso, exceção feita a algumas pessoas funcionários de alguns órgãos do governo, né, que tem economia mista, por exemplo, que tem, a partir da reforma da Previdência, essas pessoas tiveram que se desligar do plano se elas se aposentarem, desligarem da empresa se elas se aposentarem pela Previdência. Mas, então, como a pessoa pode se aposentar pelo INSS e continuar trabalhando, ela sai da Previdência Social num momento e sai da Previdência Complementar em outro. Então, o plano usa o que a gente chama de um benefício hipotético, mas isso é um assunto para que a gente falar até em uma outra aula. Mas só para a gente entender o conceito, é sempre uma média menos o benefício do INSS ou aquele benefício que se assemelha ao benefício do INSS. E essa média ela pode ser de 12 ou 36 salários, aí depende daquilo que foi estabelecido para ela, e ela é atualizada com base em índices também, que a gente vai ver quem define isso aqui. Só para a gente dar um exemplo, pegando um plano que tem uma média de 12 salários, a gente tem aqui o caso dessa pessoa aqui que eu trouxe como exemplo aqui. Esse foi o cálculo da média desse cliente aqui, desse participante do plano de previdência, ou desse autor do processo que você esteja trabalhando nele aí. Esse autor teve uma média de R$ 2.159, um benefício do INSS de R$ 1.044, então ele teve uma complementação que é o quê? Essa média menos o benefício do INSS, ou o provável benefício, deu um salário para essa pessoa de R$ 1.115. Se ele foi lá na justiça e ganhou uma daquelas verbas que a gente falou anteriormente, equiparação salarial, hora extra, diferença entre a jornada, reconhecimento de vínculo trabalhista ou qualquer outra que vá mexer nessa base de cálculo, né, nesse salário mensal, essa base de cálculo também ela vai ser alterada. E aí, como que ela é alterada? Aí eu trouxe o exemplo aqui. Nesse caso, que essa pessoa, eu fiz um exemplo para trazer para vocês aqui, ela ganhou 30%, que geralmente está relacionado à periculosidade, insalubridade, que eu não citei lá, mas acontece também, ou alguma gratificação da empresa, ou gratificação do banco. A gente tem no Banco do Brasil uma gratificação que
tem um percentual semelhante a esse, o que aconteceu com essa base de cálculo dela? Ela tinha um salário, que é semelhante ao que a gente estava, é o mesmo salário de lá, né? Se a gente olhar aqui na quarta coluna, aí a gente tinha um salário, vamos pegar no primeiro mês, de 2.084, e lá no final um salário corrigido de 2.183. Quando inclui a verba trabalhista, o que acontece com esse salário? Ele passa a ser de R$ 2.710. Ele deixa de ser de 2.084 e ele passa a ser de R$ 2.710. E com isso, a média salarial dessa pessoa também ela é alterada. Eu tinha uma média de R$ 2.159,74 aqui e passo a ter uma média de R$ 2.807,67. Tá? Então, assim, quando eu entro com uma verba, ela interfere, então, nessa média. Se ela interfere nessa média, ela interfere no valor do benefício. Então, aquele benefício que era de R$ 1.115, ele passa a ser de R$ 1.763,01. Então, essa pessoa vai ter uma diferença mensal aí de aproximadamente R$ 600 no valor do benefício dela. Tá? Então, essa é mostrando como que esses reflexos daquelas verbas que mexem na remuneração mensal da pessoa, que ela pode trazer para o cálculo do benefício. Se gerou uma alteração, vai gerar uma diferença, e essa diferença, então, ela vai refletir não só no valor do benefício, como a gente demonstrou aqui, mas ela vai refletir também no valor do custeio do plano de previdência. Então, a gente tem uma alteração no valor do benefício e no valor do custeio do plano de previdência também. Tá? Então, é importante a gente... Deixa eu só tirar aqui. É importante a gente observar isso. Tem uma interferência no custeio, que é o quê? No cálculo das contribuições e no que a gente chama de reserva matemática atuarial, que é um cálculo mais complexo, mas que interfere nisso. Por quê? Porque todo plano de previdência, seja ele da Previdência Social, da Previdência Complementar, dos regimes próprios, a gente tem uma questão chamada relação custeio-benefício. Então, eu pago para receber. Então, eu tenho que contribuir para receber um benefício. Se eu estou recebendo um benefício e esse benefício sofreu um acréscimo, esse custeio, consequentemente, também terá que ter um acréscimo para que ele possa comportar essa alteração. Porque os planos, eles são construídos, e aqui tem quando a gente fala desse slide aqui, no último linha aí, a gente está colocando o atuário, que é aquele responsável por desenhar um plano de previdência, ele estima o custo do plano para saber, então, quanto que as pessoas vão pagar de contribuição para que elas consigam receber um benefício lá na frente, né? Ela consiga ter condições de receber um benefício. Então, reflete tanto no custeio, que é nessa verba, nesse valor que vai ser contribuído por mês, quanto no valor da complementação. Então, mexe nessas duas bases. Agora, é sempre que esse custeio vai ter? Não, a gente trabalha com o judiciário. Apesar de a gente que é da área entender que é importante ter o custeio, nem sempre o juiz determina isso. Então, assim, a gente vai ter que estar atento na hora de fazer o nosso trabalho, aquilo que está sendo determinado ou pedido para nós no nosso trabalho. Alguém quer perguntar, porque eu estou falando aqui feito uma tagarela, né? Aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Posso continuar? Mas então, assim, quem vai para essa área da perícia previdenciária tem que estar atento a uma coisa muito importante, um dos primeiros pontos, que é o quê? Que no plano de previdência complementar, assim como a gente tem na Previdência Social, que a gente tem as leis que regem a Previdência, hoje a gente está trazidas aí muitas alterações pela Emenda Constitucional 103 de 2019, como a gente tem a Lei 8.112, que trata dos funcionários públicos, e também foi tratada na Emenda Constitucional, chamada Reforma da Previdência, nos planos de previdência complementar, a gente tem que estar atento a uma coisa chamada regulamento, que é onde se define todas as normas, todas as regras que vão ser estabelecidas entre patrocinadores, que é aquele que cria o plano, que geralmente institui o plano, entre os participantes, aqueles que pagam, e o que a gente chama de assistidos, aquele que já está
usufruindo da contribuição que ele fez para o plano de previdência. Então, a gente tem um regulamento. O que esse regulamento define para a gente, que é interessante a gente ver? Ele define as regras de contribuição, então, que é o que a gente falou aqui de custeio do plano, né? Então, ele define essas regras de contribuição. Os benefícios oferecidos, quais são os benefícios oferecidos pelos planos? E a gente tem o que chamamos de benefícios programáveis ou benefícios de risco. Os benefícios programáveis são as aposentadorias, geralmente chamadas por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadorias especiais de pessoas que trabalham com áreas penosas e insalubres, né? A gente tem aí médicos, a gente tem aposentadoria especial de professor, nós temos pessoas na área de eletricidade, na área de agentes químicos, físicos, biológicos, todas essas áreas, né, têm essas aposentadorias, mas são aqueles benefícios que você consegue programar, você consegue estabelecer uma data em que você quer se aposentar. E, de outro lado, a gente tem o que chama de benefícios de risco, que são aqueles benefícios, o quê? As aposentadorias, benefícios de risco, as aposentadorias por incapacidade, isso mesmo, e as pensões por morte, que é o infortúnio, você não sabe quando vai acontecer alguma coisa, então os planos preveem isso também. As condições de acesso ao benefício, quando que essa pessoa vai poder se aposentar? Porque todo plano ele vai estabelecer uma idade, um tempo de contribuição, um tempo de vinculação ao plano. O recebimento do benefício pelo INSS, tem alguns planos que exigem isso para a pessoa poder fazer. E o desligamento da empresa, porque diferentemente do plano do INSS, que hoje permite que você se aposente e fique trabalhando, esses planos que eu estou falando, que são os planos de benefício definido, que são os que vão ter mais interferência dessas verbas trabalhistas, esses planos, eles têm, geralmente, via de regra, no regulamento, a obrigatoriedade de desligamento da empresa. Então, ele vai receber o benefício do plano desde que ele se desligue da empresa. Enquanto ele estiver vinculado, ele não recebe esse benefício aí da empresa. Então, o regulamento é uma base muito importante para que eu possa atuar e calcular e conseguir mensurar essas diferenças aqui. Porque, voltando aqui, só para a gente lembrar aqui, nem todo plano trabalha com uma média de 12, tem planos que trabalham com uma média de 36. Então, esse plano é que vai definir para você. Então, você que vai trabalhar nessa área, você precisa de conhecer essas regras. Esse plano trabalha com uma média de 12 ou com uma média de 36? Qual o índice de atualização monetária? A gente está vendo aqui um fator acumulado logo na segunda coluna. Qual o índice de atualização monetária esse plano usa para poder calcular atualizar esses salários, né, para repor aí as perdas inflacionárias que esse salário sofreu ao longo do tempo. Esse plano tem um teto, assim como a gente tem um teto na Previdência Social, que hoje está em R$ 7.507 aproximadamente, nos planos de Previdência Complementar, esse teto é bem maior. Então, eu tenho que entender qual é esse teto. Esse teto está sendo tratado aí na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta coluna. Teto do regulamento. Então, eu tenho que estar atento. Por que o regulamento é importante? Porque é nele que vai estar sendo tratada tudo isso que a gente está falando aqui. Então, esses são pontos muito importantes da gente conhecer. O regulamento do plano, porque ele está dizendo de tudo isso para nós. E quais são os conhecimentos que, assim, eu entendo aqui dentro da minha prática necessários, importantes para a gente poder atuar num plano de previdência, em ações que envolvam plano de previdência complementar, principalmente verbas trabalhistas. O primeiro deles são as decisões judiciais. Porque a gente pode ter na perícia de fundos de previdência, a gente pode ter uma fase que a gente chama de conhecimento, né, nas ações trabalhistas, nas perícias judiciais, os cálculos, que é aquela fase que o juiz não decidiu. Mas, na área trabalhista, especificamente nos reflexos de verbos trabalhistas, a perícia vai entrar quase que sempre, posso adiantar que 99% dos casos, a perícia vai acontecer, essa perícia reflexa, ela vai acontecer após a sentença. Então, nós temos que estar atentos ao que a sentença está nos mandando fazer. Qual é o direito daquela pessoa
E quais os reflexos desse direito, então, no plano de previdência complementar. Por quê? Porque eu tenho que estar atento também ao segundo item aí, que é o regulamento do plano, mas o juiz, às vezes, pode, além de dar as verbas trabalhistas, mudar alguma coisa. Ou ele não muda nada, ele dá o reflexo da verba trabalhista e mantém o regulamento. Então, na área da perícia, o que a gente tem que atentar? Nós temos que observar que eu tenho que manter tudo aquilo que o regulamento previu, eu não vou mexer em nada e vou atuar somente naquele reflexo que a ação judicial, que a decisão judicial me mandou trabalhar. Então, a sentença vai vir lá especificando. Pague-se horas extras ao autor ou à autora no período de tanto a tanto, verbas reflexas, contribuições previdenciárias, contribuições para o plano de previdência complementar e reflexos no benefício. Então, eu tenho que atentar para isso. Por quê? Porque ele está me dizendo para ver os reflexos daquelas verbas no cálculo da aposentadoria, mas eu não vou mexer em nenhuma regra de cálculo daquele processo. Eu vou simplesmente apurar o reflexo semelhante àquele quadro que eu mostrei para vocês. Eu tinha um salário, eu tenho uma verba trabalhista, ela vai entrar ali, vai mudar a minha base de cálculo, mas a apuração final do benefício, eu mantenho todas as regras que foram colocadas lá no regulamento, previstas pelo regulamento. Normas e cálculos de benefícios. Então, assim, a gente precisa de conhecer isso, a gente precisa de transformar. Eu sempre coloco nos cursos que eu ministro para os alunos, eu coloco, olha, a gente tem que transformar números em texto e texto em números. Porque quando eu leio num regulamento, eu geralmente não tenho fórmula, eu não tenho cálculo. Então, eu tenho que ler a norma e transformar aquela norma em cálculo para eu aferir se aquele cálculo está correto ou não. Então, a gente precisa de estar atento às normas e aos cálculos. Então, quem vai trabalhar com perícia nessas ações reflexas, ele necessariamente precisa ter o quê dentro do processo? Ele precisa de ter o cálculo original daquele benefício, ele precisa de ter os pagamentos que foram feitos para aquela pessoa, ele precisa de ter os índices de reajuste aplicados a esse benefício. Então, que está no item 4 aí. Eu preciso de entender das normas de reajustes dos benefícios. Porque se eu não tenho isso, e aí a experiência, né, eu trabalho nessa área de perícia mais especificamente desde 2007, mas trabalho no Fundo de Previdência desde 88, e lá dentro auxiliando o jurídico do Fundo de Previdência desde 95, mais ou menos. Então, a gente vê muito isso acontecer. A gente precisa de ter esse conhecimento dentro do processo para a gente poder fazer. Por quê? Eu já vi vários peritos que ele não entende que o plano tem um índice de reajuste, que é o quê? Como se fosse o reajuste que a gente tem nos salários, a gente não tem atualização de salários anualmente para reposição de perdas inflacionárias. O plano de previdência também tem isso em relação aos benefícios que são pagos. Então, na hora de pagar, eu tenho que atentar para que indexador que o plano usa. Ele usa IPCA, ele usa INPC, ele usa IGPDI, GPM, que indexador que ele usa, em que mês que ele aplica a variação desse indexador. Então, para eu poder conseguir evoluir esse benefício para eu calcular as diferenças que aquela pessoa tem direito. Preciso de entender de planilhas eletrônicas, por quê? Quando a gente vai trabalhar com perícia em previdência social, a gente já tem alguns softwares que fazem o cálculo, pelo menos uma boa parte do cálculo para nós. Tem alguns que fazem o cálculo até completo na previdência social. Mas na previdência complementar, a gente não tem software, a gente precisa de entender de planilhas eletrônicas. Por quê? A gente tem mais de 2.000 planos de previdência, cada plano tem o seu regulamento, então cada regulamento tem uma fórmula de cálculo. O básico do conhecimento é o mesmo, mas os detalhes você não tem um sistema, pelo menos eu ainda não conheço, um sistema que consiga nos auxiliar nesses cálculos, então a gente precisa de ter um conhecimento de planilhas eletrônicas para poder calcular. Conhecimentos de atuária, né? Como eu coloquei no início, atuária são aquelas pessoas, os atuários ou atuárias são aquelas pessoas formadas em ciências
atuariais. Por que eu preciso de ter conhecimento? Porque justamente para entender os detalhes do plano. A atuária é aquela área que vai trabalhar, como a gente sabe, com estatística, com expectativa de vida, com risco, com probabilidades de expectativa de vida e risco de probabilidades de falecimento e tudo mais, para poder compor o custeio do plano e para poder estimar o valor de benefício que vai ser pago. Então, se eu não tivesse conhecimento de atuária, conhecimento de regras, de normas do plano, em que o cálculo atuarial, em que essa expectativa de vida, em que varia de acordo com o plano. Eu tenho um plano, por exemplo, que ele trabalha com uma expectativa de vida, eu tenho outro plano que trabalha com outra. Essa expectativa de vida ela foi mudando ao longo do tempo. Tudo isso está definido no quê? Nas normas atuariais. Então, eu tenho que entender disso para que na hora que eu vou fazer o meu cálculo, eu não me esqueça dessas normas e crie um cálculo bem diferente daquilo que deveria ser aplicado. E redação técnica, é muito importante a gente saber escrever aquilo que a gente desenvolveu. Então, a gente faz uma planilha, a gente desenvolve o trabalho, a gente mostra o reflexo das verbas, mas às vezes a gente não consegue escrever. Então, é importante a gente ter essa redação técnica, essa condição de passar o conhecimento para a pessoa, para que ela possa entender. Então, assim, rapidamente falando, espero ter conseguido passar para vocês aí um entendimento um pouco dessas verbas reflexas, principalmente nos planos de benefício definido, que é esse que trabalha com a média salarial e é o que mais sofre a interferência desse reflexo, e que a gente tem ainda várias ações envolvendo esses casos. Ela interfere em outros planos, sim, mas eu, até mesmo pelo nosso tempo aqui, falar especificamente dos planos de benefício definido e desses reflexos de verbas trabalhistas, porque a gente tem muito ainda acontecendo em relação principalmente a fundos de previdência de instituições bancárias. E aí eu agradeço aqui a participação, fico à disposição para perguntas. Aí está o meu contato e a página do Instagram. E eu trouxe uma frase do Sherlock Holmes, por quem eu sou apaixonada desde criança, que ele diz para a gente que para uma mente ampla nada é pequeno. Então, assim, parabéns a vocês, né? Aproveito a frase, porque vocês estão sempre aqui estudando, sempre aprendendo. Então, assim, expandir conhecimento, a gente não perde. Quando a gente passa conhecimento, a gente não fica sem o nosso, né? Mas a gente ganha conhecimento, a gente ganha experiência. Então, assim, parabéns, obrigada mais uma vez e fico aqui à disposição se vocês tiverem perguntas. Espero que tenham aí compreendido pelo menos o básico dessas ações reflexas. Vilma, vocês estão me ouvindo? Sim. Joia, muito obrigada. Eu queria ler aqui um comentário do Antônio Roberto Fernandes, que é o delegado do Corecon na região ali de Campinas. Não sei se a indagação é pertinente ao tema, pois abrange perícia atuarial. Sempre que a contenda se refere às reservas técnicas e matemáticas, há polêmicas devido à falta de transparência na metodologia do cálculo por parte desta base constitutiva e a sua evolução ao longo do período de apuração econômico-financeira. Faz sentido comentar? Sim, existe. O que a gente percebe talvez não é uma. Eu acho que isso foi pior, foi pior que eu digo assim, foi mais complexo de se entender. Hoje, os planos percebem, assim, a experiência mostra para a gente nessa área que quando o plano não abre para a gente como que ele fez o cálculo, ele corre um sério risco. Por quê? Porque aí o cálculo sai de uma forma que nem sempre é benéfica para ele. Então, assim, é importante mostrar. E hoje também, até mesmo pela questão de legal, os planos têm que deixar isso transparente. Então, quando você entra numa página, por exemplo, da Previ, da FUNCEF, dos planos que eu disse lá, egressos da Sistel, hoje você tem lá o que a gente chama de relatórios de avaliação atuarial. E por isso que é importante a gente ter essa noção de atuária. Então,
você vai ter esses relatórios mostrando para você a massa de participante, a tábua atuarial que foi considerada, a taxa de desconto atuarial, os tipos de benefícios que ele está usando, qual foi a tábua atuarial utilizada para benefícios de risco, que é diferente da tábua usada para os benefícios programados, qual o nível de entrada no mercado de trabalho, qual o nível de benefício. Então, hoje, Antônio, não é isso? Hoje isso fica mais... É isso mesmo, Antônio Roberto. Isso hoje fica mais claro, tá? Então, existe uma transparência maior para a gente poder trabalhar. Até mesmo quando a gente, como perito, pede para o fundo, olha, me dê aí a tábua atuarial, o fator atuarial, como que você está usando, porque, às vezes, esse fator atuarial no cálculo de plano de previdência, que envolve o cálculo da reserva matemática atuarial, ele leva em consideração o grupo familiar. Então, eu não levo em consideração só o aposentado, mas eu levo em consideração o grupo familiar, esposa, o marido, filhos. Então, isso tudo compõe um fator, então a gente precisa de ter esse conhecimento. Então, assim, eu entendo que hoje existe uma transparência maior, mas requer também um conhecimento para que a gente possa fazer. Mas eu que vi, como eu digo, eu que vim lá de 91, 92, 93, a gente vê hoje uma diferença muito grande. Antes a gente tinha que... eu mesmo, para descobrir como que era feito o cálculo de um benefício proporcional, eu peguei uma fórmula de um atuário e fui pegando pedaço por pedaço até chegar no valor que ele achou. Eu falei, agora eu entendi como que faz. Então, assim, realmente, antes tinha, mas hoje eu vejo que isso melhorou bastante. Tá bom? Muito bem. Também eu acho que a Vilma poderia falar para a gente um pouquinho a respeito do suporte que você pode encontrar, neste caso específico, obtendo a nota técnica atuarial, né? Que é um instrumento hoje muito utilizado para fins de transparência. E simplificando aqui, né? A Vilma pode corrigir aí, mas é como se a gente tivesse a fórmula básica, a fórmula elementar e todos os parâmetros atuariais que foram utilizados para definir o prêmio, para definir a contribuição, né? No caso aqui, que a Vilma está falando aqui, são de benefícios definidos, né? Isso. E que nós estamos encontrando aí também uma derivação muito grande, justamente por conta destes empecilhos e por conta dessas divergências, né, em relação àquilo que era o esperado, nós temos agora os benefícios variáveis, né, e temos outras modalidades de composição aí de benefícios, as contribuições variáveis, né, e não as contribuições previamente definidas, justamente para contemplar essas modificações, essas alterações que vêm ocorrendo ao longo do tempo. Então, a nota técnica atuarial ele é um instrumento muito, muito importante, justamente para que, em princípio, a gente não necessariamente precise adentrar nas nuances das tábuas atuariais utilizadas, mas verificar se efetivamente aquilo que foi implementado é o que estava previsto na sua origem. Está correto, Vilma? Sim. E hoje a gente encontra como relatório administrativo e atuarial, se não me falha a memória. Então, assim, quando você entra na página, você pode até pesquisar, você vai ver lá. Quando que a gente vai precisar da tábua? Se a gente precisar, por exemplo, naquele caso que a gente explicou ali, daquele exemplo que eu dei, que ele teve um ganho de R$ 600. Ele teve um ganho de R$ 600 no benefício. Então, ele tem uma expectativa de vida, vamos dizer, de 20 anos. Quanto de custeio eu preciso, o que é o cálculo da reserva matemática? É fazer uma projeção futura e trazer a valor presente, né, uma taxa de desconto atuarial. Então, nesse momento, aí eu preciso realmente do fator atuarial. Mas para eu conseguir fazer esse fator, como o José Marcos falou, eu vou lá no relatório atuarial e vou saber que tábua que ele usou. Então, se eu conheço essa tábua, eu tenho condições de buscar essa tábua e achar esse fator, porque o fator vai estar relacionado à idade da pessoa, ou em anos ou em número de meses, e consigo achar aquele fator para eu poder fazer o quê? Eu pegar essa diferença de benefício, multiplicar por esse fator atuarial e achar quanto seria o montante de reserva que aquela pessoa teria que pagar hoje para poder ter direito àquela diferença.
né? Mas o relatório atuarial é excelente para a gente justamente saber onde que eu vou. Porque, assim, as tábuas atuariais, elas têm nomes, né? Então, elas representam uma expectativa de vida de um determinado momento. Então, se eu estou calculando um benefício que foi concedido, e às vezes isso acontece, lá em 96, e eu preciso de voltar esse custeio em 96, eu tenho que ver que tábua que ele usou. Por quê? Se eu for usar uma tábua de um benefício concedido em 2000, 2010, 2000, desculpa, em 2020, a expectativa de vida é totalmente diferente. Então, essa tábua, ela é totalmente diferente, né? Então, é importante a gente entender onde que a gente vai buscar isso. E isso está relacionado a todas as outras coisas, né, gente? A questão das verbas trabalhistas, quem mexe com a perícia bancária, as normas bancárias e tudo mais. Então, assim, tudo vai sofrendo uma atualização, né? Houve casos, um comentário aqui do nosso colega, complementando aqui o Antônio Roberto, houve casos em que a Previ nos enviou os quesitos respondidos e eu, como perito, avaliei, né, a consistência, né, das respostas e, com isso, ele acabou conseguindo realizar o laudo pericial. Ou seja, obteve as informações, obteve os dados e os elementos necessários para que ele pudesse concluir o trabalho dele, né? Com certeza, isso é muito bom. Excelente. Essa colaboração é tudo aquilo que a gente, como perito do juiz, espera. E como eu falei para vocês, assim, antes a gente tinha uma dificuldade em conseguir isso. Hoje não, porque o fundo não deve entender que o perito é um inimigo. Não, ele é alguém que está ali, e além disso, a gente, quando está na área da perícia, nós somos alguém de confiança do juiz. Então, vê-se que o juiz vai muito se valer daquilo, a não ser que a gente apresente um trabalho muito ruim, mas ele vai sempre se valer do nosso trabalho aí para poder definir a questão, né? Então, Exatamente. Muito bem. Denise, temos mais perguntas? Por favor, eu Não, acho que não, perguntas né? não. A gente Estamos só tem um tranquilos. complemento aqui do próprio Antônio. Houve caso em que a Prev nos enviou os requisitos respondidos e eu, como perito, os avaliei, a consistência das respostas e, com isso, consegui realizar o laudo pericial. Perfeito. Isso mesmo, eu já tinha feito a leitura aqui para o pessoal. Muito bem, excelente. Então, acho que é isso, né? Vilma, a sua apresentação, parabéns, porque é uma matéria absolutamente complexa. É é um setor muito particular, né? Nós estamos vendo assim uma brechinha bem pequena de um universo gigantesco. Nós temos, como você mesma mencionou, uma quantidade muito grande de tipos e subtipos, né, destes fundos de pensão. Temos nuances, né, em relação, estou vendo aqui a questão aí da rede ferroviária federal, né, ela tem aí a REFER, né, uhum, o órgão, né, o fundo que administra para os funcionários das redes ferroviárias, ou seja, realmente é um campo vastíssimo e com grande possibilidade de trabalho para os economistas, para os atuários, enfim, para as perícias, né, isso. especializadas nesse segmento previdenciário complementar. Então, excelente a sua apresentação. Realmente você deu conta do recado aí, certo? Porque, né, para a gente tem que ter habilidade, quem conhece consegue dar conta, né, com muita facilidade de um tema tão denso e tão complexo. Parabéns por sua apresentação. Tá? Quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês aí, retornar aí a palavra para Denise aí para as finalizações. Bom, Lúcio, cheguei atrasado, infelizmente, mas o pouco que assisti foi muito bom. Obrigado pela disponibilidade da professora. Vilma, sim, vamos fazer uma foto? Eu vou colocar você e José aqui, vamos fazer uma foto. Quem quiser abrir a câmera agora, fique à Isso. vontade para a gente fazer uma foto aqui para registrar para a Vilma, então. Lembrando sempre, né, que, embora o colega tenha chegado atrasado, este material E será disponibilizado na TV Economista logo na sequência, tá? E nós poderemos aí rever esse trabalho Sueli, excelente. tá aí.
Oi, Você Sueli. que tá aqui. Tudo bem, Ela fica Vilma? escondida. Tudo. Pois Só tô é. aqui, ó, só tô aqui de olho em você, que eu vou te levar lá para o CRC também, para você fazer uma palestra. Pensa que eu tô aqui de bobeira? Eu já tinha falado isso pro Marcos. Vilma, enquanto o Zé Marcos está se divertindo coordenando a live, é alguém que tem que trabalhar naquele escritório, né? Então, a Sueli, Mas eu estou trabalhando ouvindo a Vilma, ouvindo o Marcos, ouvindo a Denise. A gente aprende, né, Pedro, a fazer 10 coisas ao mesmo tempo, quase. Bom, Mas foi vamos lá. ótimo essa Obrigada, gente. apresentação, Vilma, parabéns. Obrigada. Vamos fazer aqui uma fotinha. Dar um print aqui, peraí. Pronto. Muito bem. Obrigada. Eu quero agradecer e reforçar as palavras do José Marcos. O vídeo fica disponível na TV Economista, a gente compartilha em todos os nossos canais de comunicação e redes sociais, tá bom? Então dá para, enfim, rever. E Vilma, se você puder, né, quiser disponibilizar a sua apresentação, no site do Tá. Corecon também a gente tem a parte de publicações e a gente deixa ali o PDF para as pessoas consultarem a apresentação, tá bom? Se você quiser, se puder Tá, fazer eu isso. mando para o Zé Marcos, então, daqui a pouco. Isso, tá bom. Beleza? Gente, muito obrigada nessa noite chuvosa, tá chovendo, refrescou, né? Muitíssimo Gente, muito obrigada, viu? obrigada e até a próxima. Obrigada, a gente é que agradece. Boa noite, um Não, beijo a todos. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos.